Vamos para falar agora do Flávio? É isso? Então, muito bem. O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, divulga hoje o plano de governo intitulado Para o Brasil Vencer o Atraso. É isso que eu ia comentar aquela hora com vocês, e agora é a hora de falar do plano dele. Então, a coluna da Beatriz Manfredini teve acesso ao documento integral com exclusividade. Vamos dar uma olhadinha aqui na reportagem, ela está na tela para vocês. O título é Luz Mais Barata, Tesouraço nos Gastos e Burocracia e Escolas Sem Doutrinação, o plano de governo do Flávio. Olha lá, quem está nos vendo pela TV está acompanhando conosco. O plano de governo será apresentado às 19 horas, mas aqui na Jovem Pan a gente já teve acesso antecipado ao documento. Podemos depois ler alguns trechinhos, mas eu queria já ouvir aqui do Mota e do Jean Turco: luz mais barata, tesouraço nos gastos e burocracia, escola sem doutrinação. São bons os temas de chamada do plano de governo dele, Mota? Excelentes. É uma combinação das ideias certas, das propostas corretas, da direção que o Brasil precisa, com uma boa linguagem, uma linguagem clara, uma linguagem que todo mundo entende, né? Eu costumo falar que nenhum eleitor lê plano de candidato. Ninguém olha esses planos, compara um com o outro. Agora, diante desse plano do Flávio, eu talvez tenha que fazer uma exceção. Eu não esperava realmente um material com essa força, com essa qualidade. É raro na política brasileira a gente ver um material como esse, que claramente incorpora alguns dos principais conceitos da direita, né, do conservadorismo, do liberalismo, e em contraste com um discurso que a gente viu mais cedo aqui no programa, faz isso com uma linguagem simples, clara, direta, que todo mundo entende. Tem uma ideia, aqui a coluna, como a gente está antecipando, a coluna da Beatriz Manfredini, aqui da Jovem Pan, ela conta que esse documento, né, o plano de governo do Flávio, tem 76 páginas e é dividido em 9 grandes eixos: Brasil sem medo, Brasil por elas, Brasil sem fila, Brasil mais barato, Brasil que prepara, Brasil que prospera, Brasil que cresce, depois que cumpre a Constituição. Esse é um Brasil que eu estou para ver. E o Brasil que não volta atrás. Então, esses são os 9 eixos, e aí eles vão se dividindo em capítulos. Cada um desses eixos viram capítulos. E aí, claro, Brasil Sem Medo fala de medidas de segurança pública, que já inclusive foram antecipadas pelo Flávio nas últimas semanas, até mesmo pelo fato do Alfredo Gaspar, né, estar com ele. Eu fico até pensando aqui, Mota, será que o Alfredo Gaspar não vai virar o ministro da Justiça do Flávio? Não é uma boa prática anunciar com muita antecedência nome de ministro, né? Porque você cria alvo para o fogo externo e interno. Eu acho que Flávio tem bastante experiência com isso. Não faltam nomes bons, Marcília. Eu poderia fazer aqui fácil uma lista aí de 10 a 15 nomes de juristas, de policiais excepcionais que poderiam ocupar esse cargo. O mais importante, entretanto, está aí nesse documento, né? Esse documento é a prova de que Flávio sabe o que tem que ser feito e está cercado de pessoas que sabem. Então, esse documento significa esperança. Esse é o Brasil que a gente gostaria de ver. É lógico, né? Nós não vamos conseguir 100% de tudo que a gente quer, mas se a gente conseguir metade disso que está aí nesse plano, eu acho que a gente vai andar muito para frente. Mota, ele fala também em castração química para crimes de violência sexual,
construção de 5 presídios federais e redução da maioridade penal, que inclusive é um assunto que ontem, né, mais para o final do programa, nós tratamos aqui, inclusive você também mencionou. O capítulo também prevê aqui limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. Temos, enfim, ele aprofunda, né, em diversos pontos desses temas, mas briga pela responsabilidade fiscal, liberdade, propriedade privada, família, democracia, liberdade de expressão, enfim, um mundo, né, ideal, e que é o mundo que está na Constituição. Me parece que é isso, é um plano que vai no sentido do que a nossa Constituição já prevê, mas ela não entrega, né, Jean Turco? E eu só queria chamar a atenção aqui de uma coisa, Marcília, para você ver a diferença entre um plano sensato que traça uma direção e matérias populistas de caráter eleitoreiro. O Flávio, esse plano, ele não está prometendo resolver os problemas do Brasil. Ele não está prometendo que vai acabar com a fome, que vai acabar com a pobreza, que vai acabar com o desemprego, que vai acabar com o crime, que vai dar picanha e cerveja para todo mundo. Ele está estabelecendo condições e direcionamentos para colocar o país de novo numa rota virtuosa. É o mínimo que a gente precisa fazer. Há muito mais além disso, né? Por exemplo, em relação à questão dos presídios, eu sempre defendi um plano nacional de construção de presídios. Não é só presídio federal. Nós precisamos principalmente de presídios estaduais. O Brasil hoje tem mais ou menos aí 600 mil vagas em presídio. Esse número deveria ser dobrado ou triplicado. E tem dinheiro. Bastava pegar o dinheiro que foi gasto na refinaria Abreu e Lima, quase 100 bilhões de reais. Com isso, você dobrava, triplicava a capacidade dos presídios. Então, esse plano tem, acima de tudo, um caráter de sensatez. Não é promessa irresponsável de milagre impossível. É um direcionamento para colocar o Brasil no rumo certo. Ô Jean Turco, e quando ele fala também da educação, você que é professor, eu já desisti, não tem jeito, mas você que é um insistente nesse tema, ele fala, inclusive, o programa vai a fundo na questão das escolas cívico-militares, né? Justamente para tentar fazer com que as escolas não tenham doutrinação. Então ele coloca aqui que as escolas não sejam utilizadas para promover posições ideológicas ou partidárias, com maior ênfase em conteúdo acadêmico, disciplina e liberdade de pensamento. Já as escolas cívico-militares seguem a lógica de participação de militares na gestão e na organização disciplinar, enquanto os profissionais permanecem responsáveis pela parte pedagógica, e ele vai insistir nisso, quer fazer com que, portanto, a educação seja mais eficiente e também tenha menos doutrinação. O governo Lula, ele foi promissor, né, no wokeismo, no identitarismo, entrar no Enem, entrar nas universidades. Hoje você entra numa federal, se você não sair, você entra na porta da entrada da federal, se você não sair pela porta de saída com uma bandeira do MST, uma outra do movimento LGBTQI, etc., e uma vermelha da CUT, você certamente não estudou lá. O que você acha? Olha, pois é, este é um desafio enorme para Bolsonaro. Eu acho muito complicado, inclusive porque, afinal, e realmente a doutrinação é incrível, o nível de doutrinação é absurdo, mas porque, afinal, quem está em sala de aula são os professores, que, querendo ou não, foram formados assim, têm aquela visão de mundo. Nós sabemos, tem várias pesquisas que mostram isso. E, na verdade, quem dita, afinal, as linhas, por exemplo, das diretrizes curriculares nacionais, é uma série de órgãos, uma série de ONGs, inclusive, no meio, que fazem lobismo, etc. E, infelizmente, acaba acontecendo isso. Para quem, nosso público aqui, majoritariamente, imagino que concorde, mas para quem
discorde, veja que no resto do mundo não existe nada neste sentido, especialmente nas escolas com crianças. Ainda as universidades, professores universitários, ainda são mais politizados um pouco no mundo inteiro, mesmo se talvez não tão extremistas quanto na América Latina. Mas o que acontece nas escolas com crianças de 6, 8, 10 anos, o que se ensina sobre agro, sobre colonização, sobre os índios, por exemplo, sobre as empresas, o capitalismo, a urbanização, e história e geografia, não tem comparações no resto do mundo. Eu, obviamente, não li ainda, acabou de sair este plano de Bolsonaro, né? Mas pelos temas que você está pedindo para comentar, me parece que vai na linha certa. A questão da segurança, já imagino, já vimos várias propostas dele neste sentido, e vai na direção certa. É importante lembrar que não é mera opinião, bastaria, sabe, André, normalizar o Brasil. Ninguém nem espera virar Suíça ou Alemanha amanhã, mas normalizar o Brasil. No resto do mundo tem prisão perpétua. Você sabe que é um ponto sobre o qual eu bato muito tecla, porque só 19 países no mundo não têm prisão perpétua. Mais de 170 países do mundo têm prisão perpétua. A normalidade é ter prisão perpétua. A maioridade penal, infelizmente, aqui cláusula perpétua proibida pela Constituição. A maioridade penal também. Só 3 países do mundo têm maioridade penal de 18 anos. Então, isso não é nada de incrível. Não é nada de direita, de linha dura. Isso é o normal, o básico, que no resto do mundo, inclusive, a esquerda apoia e concorda. Claro, a esquerda social-democrata, a esquerda moderada. Outros temas que precisaria para normalizar o país: privatizações. O Brasil é um dos países com mais empresas estatais do mundo. Você sabe muito bem que até o presidente do governo nem se sabia quantas empresas estatais tinha. Tiveram que fazer um levantamento no governo Bolsonaro, no Ministério de Desestatizações com Salim Matar, e aí se descobriu o tamanho do problema. Ainda, nós somos um país que praticamente não tem trens, e não tem trens passageiros. A malha ferroviária, os quilômetros de malha ferroviária pela extensão do país são pífios, mesmo em comparação com outros países enormes, mesmo em comparação com outros países do mesmo nível de renda. Isso acaba impactando na logística, no custo inclusive do agro, nos acidentes, mortos e feridos no trânsito, etc. Ainda, o protecionismo. A economia brasileira é uma das mais fechadas do mundo. Reclamam do tarifaço de Trump, mas o Brasil aplica tarifas ainda maiores. Então, as tarifas de importação são altíssimas. Tudo que nós importamos aqui acaba sendo mais caro. Quando as pessoas viajam para o exterior, falam, lá fora tudo é mais barato. Porque no resto do mundo as tarifas de importação, sim, existem no mundo inteiro, todo mundo aplica, mas muito, muito inferiores. Isso já seria normalizar o país. A justiça penal. Nós temos o segundo país com a justiça penal mais parcial do mundo. A segunda mais facciosa, mais de parte do mundo. Não, ninguém quer chegar no contrário, no primeiro lugar, mas já bastaria chegar no meio do ranking para normalizar o país. É disso que precisa. A última coisa, André, eu aposto, como experimento mental, assim, eu aposto que se a campanha eleitoral fosse feita nos baseando só nos programas, sem o rosto dos candidatos, a voz, o nome, etc., e as pessoas tivessem que ler os programas, muitas pessoas provavelmente gostariam deste programa, que é o normal que tem no mundo inteiro. Infelizmente não é assim, as pessoas se deixam levar pela aparência, pela torcida, pela emoção, etc. Olha, e só para a gente fechar esse assunto, ele também prevê um revogaço regulatório, que, assim, isso talvez seja o mais urgente. É que é difícil pensar o que é mais urgente, né? Tudo é urgente porque a gente tem o problema da corrupção, a gente tem o problema da educação, a gente tem que desfazer muita coisa que foi feita nesses últimos anos no Brasil, mas um revogaço, o tesouraço, né, da burocracia, como foi mencionado, mas o revogaço regulatório é também muito importante. A ideia dele, diz aqui o plano, é revisar normas e exigências consideradas desnecessárias ou obsoletas. Bom, então vai revogar tudo, não vai sobrar nenhuma. Tudo é obsoleto, desnecessário dentro das nossas regulações dentro do Brasil, porque a gente gosta de regular aquilo que já está regulado, inclusive. No Brasil, quando uma lei não pega, eles fazem outra. Em vez de arrumar aquela, eles fazem outra para ver se a outra pega o que a anterior não pegou. E também diz que vai revogar as
exigências e regras que não tenham mais utilidade, reduzindo a burocracia para quem quer abrir, manter ou expandir uma empresa. A proposta, diz o plano, busca simplificar as regras para quem produz, investe e empreende, tornando o ambiente regulatório mais previsível. Esse ponto me parece essencial, porque é isso, é imprevisível. Nós vivemos num país onde há insegurança jurídica e onde há insegurança para empreender. O Estado, diz o Flávio, que deve cumprir suas funções, mas deve também parar de atrapalhar quem trabalha. Essa frase é boa, hein? O Estado deve parar de atrapalhar quem trabalha. Será que rola? Olha, eu nem sei o que dizer diante disso. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um político brasileiro, um candidato à presidência da República, falar em revogaço, né? Porque o primeiro impulso do político brasileiro é dizer: quando eu chegar lá, eu vou aprovar a lei de não sei do que, eu vou aprovar o estatuto do não sei do que, né? Existe essa percepção na maioria dos políticos brasileiros de que eles têm que aprovar uma lei por dia, uma medida por dia. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu sugeri justamente isso. Eu sugeri alguma coisa do tipo do revogaço, e aí você vê nos olhos dos políticos aquele brilho da incompreensão, né? O cérebro não consegue lidar com isso. Não consegue imaginar uma atuação política que não seja fazer lei, que não seja fazer regulamentação. Então, é mais uma oportunidade para dar os parabéns ao Flávio e à equipe dele, que soube entender o momento que a gente está vivendo no Brasil. E faz tempo, né? Momento que não é de hoje que a gente vem vivendo. Assim, se eu pudesse resumir o plano do Flávio, eu diria o seguinte: ele vai desfazer o que o Lula fez de errado nesses últimos 20 anos, o PT, e vai fazer a Constituição ser cumprida. Talvez seja um bom resumo desse plano, porque é basicamente isso que me parece que está aqui, né? Desfazer regulação desnecessária, tirar a doutrinação da educação, fazer a Constituição ser cumprida, ou seja... Eu acho que é mais do que isso, Marcília, porque essa selva regulatória na qual a gente vive não é criação do PT, isso é criação da mentalidade brasileira estatólatra. Isso é criação de um problema cultural que nós temos, de acreditar que todos os problemas da nossa vida requerem uma lei. Tudo que incomoda as pessoas, a primeira reação da maioria delas é dizer: tinha que existir uma lei para resolver esse problema. Aí você aponta para elas a quantidade enorme de leis que existe no Brasil que não serve para nada, porque ninguém cumpre, né? Só para dar um exemplo aqui banal, acabou de entrar em vigor aqui no Rio de Janeiro uma determinação, eu acho que é da prefeitura, novas regras para as bicicletas elétricas e eu não sei como é que é o nome, né? Autopropelidos, aquelas motos elétricas. Meus amigos, aqui no Rio de Janeiro o trânsito é uma loucura, ninguém obedece regra nenhuma, as motos andam na calçada, na contramão, furam sinal, o ônibus fura sinal. Mas agora vão entrar em vigor novas regras para as bicicletas elétricas. Esse é o Brasil. Eu vi uma vez uma pesquisa, Mota, que dizia o seguinte: fizeram um levantamento que basicamente 80% dos projetos de lei que eram feitos no Brasil eram inconstitucionais. Então, o problema não é nem a lei. A gente está aqui falando da lei que é feita e que é aprovada e que segue adiante e que é inútil. Agora, tem o cara que faz o projeto de lei que sequer pode virar lei porque é inconstitucional. Então, quer dizer, já começa no berço a incapacidade até do parlamentar de entender o que é a Constituição. A coisa é tão caótica que ele nem sabe onde ele está andando.
e aquilo que ele está propondo já não tem como sequer seguir adiante. Quer dizer, é difícil assim, né? A lei que o cara que vai fazer a lei não entende a lei e aquele que faz a lei é inútil. E quando é útil, ninguém cumpre. Então, pô, é brincadeira isso. Esse é dos dilemas do sistema democrático, né? Você coloca pessoas na posição de legisladores simplesmente porque elas tiveram voto. Então, você pega uma pessoa que andou aí pela vida meio perdida, teve alguma profissão aí não muito relevante, mas conseguiu notoriedade de alguma forma ou pegou carona em alguém que tem notoriedade, né? Porque isso é o que permite o nosso sistema aqui, o sistema proporcional. Você tem um puxador de votos, puxa um monte de gente com ele. E aí você coloca no Congresso Nacional uma pessoa que não tem as mínimas condições para exercer cargo nenhum, quanto mais fazer leis. E essa pessoa propõe um projeto de lei maluco qualquer. Eu só vou lembrar um aqui que eu sempre mencionava nas minhas palestras. Isso já tem provavelmente mais de uma década. Um parlamentar da esquerda que propôs uma lei proibindo a importação de livros e revistas. Todos os livros e revistas têm que ser feitos aqui no Brasil. Não é um projeto sensacional? Se eu não me engano, na época da presidenta, né, que sofreu impeachment, teve lá um projeto de lei criando o Dia Nacional do Macarrão. Um projeto essencial. Como é que a gente ia viver sem ter o Dia Nacional do Macarrão? Essas coisas são engraçadas, mas na verdade elas são trágicas, porque por trás dessas propostas ridículas tem propostas extremamente nefastas para a nossa vida, das quais a gente nunca tem conhecimento, né? No dia que a gente vai saber, olha, ontem, às 3 horas da manhã, o Congresso aprovou uma reforma tributária. Que ótimo, uma reforma tributária. Vai cair o imposto? Não. Vai ficar mais simples? Não. Então, essa reforma faz exatamente o quê? Né? O grande economista Paulo Rabelo de Castro publicou um artigo, acho que ontem ou anteontem, sobre a reforma tributária, botando 2 quadros. O que foi prometido e o que está acontecendo. O que está acontecendo é praticamente o oposto do que foi prometido, como a gente tinha avisado aqui no Pingos nos Is. Ô Mota, você falou que a Dilma, né, no governo da Dilma, criou o Dia do Macarrão, mas a Dilma, ela saudou a mandioca, ainda teve essa, não é? A gente precisa aqui entender que não foi só isso, né? Você talvez esteja dizendo do Dia do Macarrão como algo pequeno, pouca produtividade no governo dela, mas também saudou a mandioca, também falou da mulher sapiens e trouxe outras frases incríveis para o nosso cancioneiro, né? Para a nossa literatura, por que não dizer assim, política brasileira, frases como atrás de uma criança sempre tem um cachorro e atrás do cachorro tem, sabe-se lá o quê, não é? Então, é muita produtividade, não é pouca coisa. O Dia do Macarrão é um detalhe. Olha aqui, Lei 13.050 de 2014 determinou que o Brasil comemora o Dia Nacional do Macarrão em 25 de outubro. Eu acho que o PT podia também fazer o Dia da Pizza. Quem sabe não seja até mais adequado. É todo dia, Marcília. Eu diria até que o Dia da Pizza não só falta ser feito, como, aliás, é curiosa, essa lei é 13, né? 13 mil, não sei o quê, mas o Dia da Pizza eu acho que também podia ser 13 mil alguma coisa a lei, e além disso a gente podia dar o nome de, assim como tem nome de lei para lei não sei quem, lei Pelé, não tem esses nomes? O Dia da Pizza a gente poderia pensar, quem sabe, o Daniel, a gente pode fazer uma enquete
enquete no próximo programa. Quem que você acha que merece o nome estampado no Dia da Pizza? Eu acho que essa é uma boa coisa para a gente aprofundar. Você aí no chat que está nos vendo, não precisa nem esperar a nossa enquete. Já vá dizendo quem que você acha que seria o grande homenageado com o Dia da Pizza. Certamente não dá para botar o nome de todo mundo, né? Acabaria o bronze, não tem aquelas placas de bronze, acabaria o bronze do Brasil. Mas, enfim, tem uns que merecem mais que os outros, não é? O álbum do Dia da Pizza, tá aí. André, olha, assim, nessa hora a apropriação cultural está valendo, né? Pode se apropriar do macarrão e da pizza. Mas olha, apesar da gravidade destes projetos, etc., na verdade, eu até preferiria que eles aprovassem só leis da pizza, da massa e do não sei o quê, e só nomes de rua. Porque o problema são as leis danosas mesmo. Quando eles legislam e regulamentam sobre algo sério, geralmente é pior ainda. Então, o menos pior seria que legislassem só sobre coisas inúteis, na verdade. Pelo menos tem menos impacto. Agora, essas propostas que nós estamos analisando aqui, do projeto de Flávio, do programa de Flávio e tudo, esbarram numa questão importantíssima, que é o Judiciário e a Corte Suprema. Porque não adianta organizar tudo isso, pensar nessas reformas, etc., se depois nós temos o Judiciário, um STF, que eventualmente veta qualquer lei de Chile. Bastaria pensar, por exemplo, no governo Bolsonaro. Foi impedido, de fato, de aprovar algumas leis perfeitamente legítimas, tanto o executivo quanto o legislativo, sobre a questão dos armamentos, do armamento, por exemplo, também outras questões. Então, não adianta, sem combinar com os russos, pode não ser aprovado nada. Tem que ter uma reforma do judiciário. Hoje, inclusive, o governo Lula se baseia no judiciário para governar. Eu já escrevi, um tempo atrás, um artigo na mídia falando exatamente do presidencialismo de judicialização, no qual estamos vivendo atualmente. Vários e vários assuntos e questões estão passando pelo STF, ele se baseia mais nisso do que no Congresso. Quando tem dificuldade no Congresso, não consegue liberar emendas, aí recorre ao STF para onde tem quase sempre decisões favoráveis, inclusive do ponto de vista orçamentário. Então, hoje, o poder não está nem no legislativo, nem no executivo. Sem reforma judiciária, ninguém no executivo que ganhe a direita ou a esquerda vai mandar de fato.